Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar sobre a história de um ser imortal chamado Ele ou Fushi, que é enviado à Terra sem emoções nem identidade. Inicialmente ele acaba assumindo formas inanimadas, como rochas e musgos, mas ao encontrar um lobo moribundo, ele assume sua forma e começa a jornada. Fushi aprende a sentir e evoluir ao interagir com várias e várias pessoas e lugares, ganhando consciência e a capacidade de se transformar em muitos e muitos seres que ele encontra pelo caminho. E eu estou falando de Para a Sua Eternidade, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Tonari e os outros vão até um laboratório qualquer ali da escola para achar alguma coisa que eles pudessem usar para meio que eliminar aquele corpo de Fushi falso que tem um monte de knockers dentro dele, de uma vez por todas. Porque o fogo acabava sendo apagado pelos sprinklers, né? Porque toda hora que eles tacavam fogo, os sprinklers apagavam o fogo. Que os outros criem uma... E aí ela acaba pedindo para que os outros saiam do laboratório e criem uma barricada ali perto do terraço. Mas ele consegue passar por cima da barricada. Pedem para criar uma barricada ali na porta para que eles pudessem, para que a Tonari pudesse encontrar alguma coisa que pudesse ajudar. Mas ele acaba passando por cima. Mas acabou ficando preso e os outros acabam fugindo pelo lado, né? Porque tinha uma porta mais do lado. E eles decidem subir pro terraço para criar meio que uma barricada, né? A Tonari acaba ficando para trás para poder ganhar tempo, para que eles pudessem criar um plano melhor para vencer aquilo de uma vez, né? Ou ganhar tempo também pro Kai, pro Hairo e pro Messar conseguirem chegar ali, né, no campo de batalha, né? Porque foi enviada a coruja da Tonari e aí quando eles viram, né, porque ela apareceu, os corujas apareceram para eles. Só que a coruja acabou batendo na cabeça do Messar, né? Porque o cara tava totalmente distraído, mano. O cara tava totalmente distraído. E aí ele consegue, ele vai atrás das armas dele e decidem ir atrás da Tonari, né? Que ela tinha pedido ajuda. Enquanto isso, o Knocker que tava no corpo do pai da Mizua continua atirando no Fushi. E meio que acaba eliminando algumas pessoas que ela assumia as formas, né? Mas ele acaba ficando sem bala. E com isso o Fushi consegue meio que desviar dos ataques dele. Mas estava curioso com uma coisa, né? Ele queria saber onde ficava aquele paraíso que os Knockers tinham ficado, né? Depois né? De tudo que aconteceu na temporada anterior, em que o Fushi acabou eliminando uma grande parte de Knockers, né? Principalmente com o sacrifício do outro lá, um dos membros do Guardiões, né? E ele queria saber, né? Ele cria meio que um jardim, ele começa a construir um jardim, né? Mostrando flores, começa a construir uma casa, cria uma cadeira, cria uma mesa, coloca um prato de comida ali e com isso ele acaba meio que saindo dali, por quê? Porque o pai da Mizura, né, o Knocker que estava dentro do corpo, tomando o controle, né, que era o Knocker que estava no controle, ele tinha meio que se distraído com essa questão, com essa lembrança que o pai da Mizura tem, né, da família feliz que ele criou, né, e acha que tinha conseguido, e aí, né, e o Yuki acaba falando que todos podem se comunicar, né, inclusive, né, essa questão, né, porque eu tô sabendo desse negócio do Irã, né, e em vez de você causar guerra, o Yuki já é meio que um pacifista, né, todo mundo que você vê, assim, falando de paz e tudo mais, é pacifista. Temos o Soluço, né, aquele treinou um dragão, mostrou pro pai dele que os dragões não são maus, né? Ou seja, ele conseguiu criar a paz em Berk, né? Só que ele não conseguiu criar a paz com o Draco Sangue Bravo, né? Porque ele é muito maligno, entendeu? Ele tentou, ele mesmo fala quando o pai dele morre, eu não sou o pacifista que eu pensei que fosse, né? E o Yuki segue esse caminho de pacifista, né?
Por quê? Porque o que é melhor do que você conversar do que ir partir para violência? Né? A violência é muito ruim. Né? A violência acaba gerando mais violência. Quando você conversa com uma pessoa, você consegue se entender com ela. Né? Quando você se comunica, consegue meio que chegar a um acordo, né, de paz. E com isso a Tonari acha que tinha conseguido, e voltando lá para Tonari, ela acha que tinha conseguido vencer aquele Fushi falso, né? Ela tinha conseguido passar da barricada que tinham feito lá no terraço, mas ele acaba se levantando, né? Por sorte, Hairu, Messari e o Kai conseguem chegar a tempo para ajudar na luta. Mas o falso Fushi acaba pulando em cima da caixa d'água e explodindo ela. Por sorte, só 3 tinham conseguido se salvar, mas a Tonari acaba sendo afetada pela água, que estava cheia de knockers, né? Enquanto os outros estavam em cima do urso gigante com a Marte e a Echo. E a Echo tenta impedir que o Hairu atire na Tonari, mas por sorte o Kansatsusha aparece meio que para o tempo ali. Ele se aproxima do falso Fushi e pede que as pessoas que estavam em cima do urso, com a Tonari em cima deles, leve elas para ele. E nisso o Yuki fala que a Mizuru e os guardiões podiam ir visitar a casa dele, podiam ir para a casa dele para que eles pudessem conversar, porque você partir para violência, né? Eu mesmo falo, para que partir para violência, para que partir para guerra, tudo mais, se você pode conversar. Existe esse meio, existe essa possibilidade. A conversa é uma opção. Eu não tô defendendo o lado de ninguém, mas eu acho, sinceramente, que, né, conversar seria uma boa, né? Mas eles querem chegar a um acordo com os Knockers. E também podemos chegar a um acordo na vida real. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Geek. E eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.